galera, mais uma vez aqui, 8 horas da noite, o seu Domingão da Opção começa no canal Duo Marketing. Boa noite aí, Daniel Pedroso, tudo bem contigo? Me escuta bem? Boa noite, escuto bem, alto e claro. Show de bola. Então, boa noite a todos aí que estão do outro lado da telinha. O nosso representante canadense, Márcio Mendes. Boa noite, a Andréia Carvalho já tá aí. Boa noite, meus nobres. Que Deus, em sua infinita misericórdia, cuide de nós. Vamos aos estudos, vamos lá. A Ilza tá aí também, membro desse canal. E Rocinês, como vai? Tiago Freitas. Isso aí, vamos chegando, já vamos deixando o like. Eu vou aproveitar e colocar aqui a Késia. Tudo bem, Késia? Oi, boa noite. Por aqui tudo bem? E vocês? Tudo ótimo. Então vamos lá para mais um Domingão. E, como de sempre, quem manda aqui são vocês. Então deixem aí se precisam de algum papel, se querem falar de algum tema específico. Enquanto isso, eu já vou mostrar aqui para vocês e falar um pouquinho do mercado futuro, que neste momento abre em queda. O nosso amigo Dani estava certo com a bola de cristal dele e apostou na sexta-feira numa travinha fora do dinheiro que possivelmente, se o mercado continuar nessa, vai estar dentro do dinheiro logo na abertura. Índices futuros. Vamos lá, nessa hora, agora, estou falando com vocês, o S&P está caindo 0,2,5%. As techs estão caindo 2,9%, small caps 2,3%. O VIX subindo aí seus 13,17%, 3,6 pontos. E demais bolsas ao redor do mundo estão verdinhas. A China está verdinha, Singapura verdinha. Nikkei está em queda. Os demais, Europa, verdinho. Tá muito estranho esse negócio aqui. As commodities subindo, o ouro agora cotado a 1.926, um aumento de 1,88%. A prata nos 24,68, aumento de 2%. O Brent Oil subindo 6,4% e o Crude Oil subindo 6,7%. Haja petróleo agora. As criptomoedas todas em quedas, Bitcoin caindo 0,44%, o Ethereum caindo 7,16%, carregando todas as demais aí para baixo. Nada abaixo aí de 3%. É 3% para cima. Em termos de queda, Dani. E aí? Vai ser uma segunda-feira volátil? Será? Será que vai ser que nem quinta? Que abre o negócio feio, final do dia, nada aconteceu, sobe 2,5%. Porra. Ah, não sei, carnaval, sexta-feira faltava 10 minutos para fechar o pregão, eu falei assim, vou gastar aqui, 10 dolinha. Aí procurei uma travinha de baixo no SPY, 10 dólares para ganhar 90 e pouco, acho que 10 para 90. Falei, vai lá. Vai que essa calma toda é mentira, segunda-feira eu boto 90 na conta. O Márcio está vendo essa live aqui, o Thiagão já falou para ele soltar a cavalaria amanhã. Ei, Márcio, vamos ver, né? Mas vamos lá, eu quero ouvir de vocês papéis e vamos falar de mercado como um todo. Me mandem perguntas, se eu não souber, mando pesquisar, mas a interatividade é com vocês. Eu vou começar. Essa brincadeira de tirar a Rússia do SWIFT, não sei o quê, o que isso a gente pode acarretar para o mercado como um todo? Porque imagina que tirando uma parte desse dinheiro do mercado, você vai levar uma falta de liquidez por parte. E aí? Será que vai ter fundo que vai quebrar, empresa que vai quebrar porque tirou essa parte da liquidez russa e etc.? Repete a pergunta, você está dizendo o impacto do SWIFT agora? Por exemplo, de tirar bancos e empresas russas dessa linha de pagamentos. Qual será que pode ser o impacto no sistema fora da Rússia? Então, alguns bancos, corretoras ou, sei lá, empresas que dependiam de parte desse dinheiro vão à bancarrota. Será que a gente pode ter um impacto desse tipo? Creio que sim, não de momento imediato, mas agora começa a guerra dos orgulhos, né? Porque uma vez que você troca, você interrompe essas negociações, aí o que acontece? Pode vir a retaliação do outro lado. Beleza, eu não posso negociar? Então tá aqui, eu deixo de fornecer. Ou forneço para outro
cliente, né? No caso, China ou coisa do tipo. Então, até quando durar esse orgulho, para mim é onde vai piorando em nível exponencial a questão do mercado como um todo. Você pode ver que uma semana aí já foi 7% no Brent Oil, né? Com certeza, não é só o Brent Oil, a gente está falando aí também do Switch sendo envolvido dentro dessa variável, né? É difícil você quantificá-la, mas eu sei que um pico está muito longe ainda da gente ter, e quanto mais dura, os efeitos são piores, porque entra essa questão do orgulho aí em termos de retaliação. Uhum. E só uma observação, quem deve estar gostando dessa alta das commodities é a Rússia, né? Que o que eles têm de ouro guardado não está escrito. Mas Foi ela tudo não muito conseguiu bem pensado. gás também? Foi tudo muito bem pensado, porque o timing conta muito nessa hora, e a estratégia está traçada já há décadas. Quem me acompanha lá nos Faixas Pretas, eu acabei falando um pouquinho daquilo que eu gostava de estudar. Eu não vou entrar aqui no mérito ao vivo, até mesmo porque alguns dos autores são um pouquinho, digamos assim, não convencionais, e acabam gerando discórdia aí também. Mas o plano está implementado em questão de... Já fazem décadas, entendeu? Tem uma live de 2008 que eu estava compartilhando com um dos Faixas Pretas, onde fala exatamente toda essa questão. Mas é aguardar. Para mim, teve aquele podcast no Inteligência Ilimitada lá com o professor Rock, que ele explicou muito bem o resumo do que está tendo e a questão do que está por trás disso aí, né? Da filosofia, para mim, nefasta aí, literalmente, e confessa, fascista, do Alexander Dugin, da conquista da Euroásia. Então, não é só a Ucrânia, entendeu? É o Hardland. Muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então, é uma disputa também entre sistemas, né? Então, já foi a época do é socialismo e capitalismo, não. É muito mais agora entre a liberdade, que você vê que os ucranianos têm uma baita de uma mensagem em seus muros falando de liberdade e o totalitarismo, né? Mas vamos lá, tudo tem um preço e, logicamente, a história tem dois lados, né? Não tem apenas um lado. Sempre. E uma coisa que, uma opinião minha, por exemplo, a parte do timing econômico também, né? Que a gente então, foi tudo muito bem planejado e há décadas. Imagina você atacar e depois você sabe que vai para o Conselho da ONU. E quem é o presidente do Conselho de Defesa da ONU? É um russo. Então, de 15 pessoas, Dani, 11 votaram, não, tem que penalizar. O presidente daí falou, não, tudo bem, 11 votaram. A China se absteve, agora eu não lembro quem mais foi. Foi a Índia e eu acho que foi Emirados Árabes, não lembro quem foi o terceiro. 3 se absteram. E todo mundo foi contra e falou, não, a Rússia está errada no que fez. Cabe o presidente agora julgar depois de ouvir todos os membros. O presidente fala assim, tudo bem, pode continuar os ataques à Rússia. Quem era o presidente? O russo. Então, quer dizer, foi né? tudo Vamos muito bem planejado. Para que existe ONU, se o presidente é russo? Eu digo numa parte pós-pandêmica. Você pega um mundo pós-pandêmico que a gente está com problema econômico, inflação nas alturas. Então, corre muito risco se eu me estender além disso, de começar a rolar censura no canal. E a gente não pode falar algumas coisas em lugar nenhum, né? A plataforma não deixa. Mas não engana-se. Eu tenho, ainda baseado nessas mesmas teorias e que vem se comprovando, que não foi meramente um vírus vindo de um morcego naquela região, mas algo criado em laboratório. Mas paramos por aqui, vamos avaliar papel, não falei nada e segue a vida dos derivativos. E, afinal de contas, esse canal aqui não discute política, não discute nada, discute... Fatos, é um canal meramente fatos, meramente educacional. Vamos até colocar aqui e
Nós não fazemos recomendação de compra e venda, estamos ensinando vocês a operar. Então, é apenas Nós reagimos ao que as notícias fazem com os papéis, não ao contrário. Então, não vamos ficar falando de notícia, vamos ver papéis, vamos fazer análise técnica e é isso aí, tá bom? Um trader que trabalha como a gente não reage à notícia, nós reagimos ao que a notícia faz no papel. Vamos ver papel? Já tem pedido aí, ó. Eu vi que alguém pediu EWZ. Não, era eBay, mas eu quero EWZ. Mostra aí, vamos ver como é que... Atendendo a Kézia, não deixa a Kézia passar à vontade. Compartilhar. É nossa antiga biqueira, que é o metaverso agora. Para quem não sabe, ela mudou de nome. E como está? Já deu o setup 3, lembra que tinha dado? Acho que há uma semana atrás. Foi antes da guerra. Deu não, confirmou, né? Uhum. Já foi lá na média. O setup 3 foi no dia 17 de fevereiro e ele acabou já tocando a média na quinta-feira. E a gente tem gravado aí também, que eu falei, ó, tem um setup 1, se cruzar, beleza, daí depois espera romper e dá um setup 2, que não deu. Teve o retorno à média, vamos esperar o retorno à média, e no rompimento do pivô, quem sabe se confirma um novo setup 2. Então, pode ser aqui, logicamente você tem literalmente todo o mundo rodando num viés bearish, enquanto o EWZ tem tudo para começar uma alta. Nossa, mas já não começou a alta lá atrás? Não em dólar, né? E vamos jogar ele lá no... Eu sempre gosto de mostrar isso aqui, no mensal, porque no longo prazo, meu caro, o Brasil falta muito ainda para recuperar o que já foi um dia, né? Então, vamos lá. Mas existe potencialidade? Existe sim, olha aqui, ó. Vamos lá, próximo papel. Vamos lá, temos vários papéis. eBay, eu sei que alguém pediu eBay. Enquanto eu encontro o primeiro pedido aqui. Ô, Dani, não sei se você consegue até ser específico depois nessa criação do índice ali embaixo. A gente pode colocar assim, né? Análise de EWZ, análise de eBay. Vamos lá, então. Análise de eBay. Nada no mensal, o Cama dando negativo, o diário dando setup de baixa e ainda permanece o setup de baixa em eBay. No diário, no semanal, permanece o setup de baixa e no mensal, nada a declarar, simplesmente não se expõe no papel. Então, se tiver que tomar uma direção aqui, eu continuo na fase baixista, até mesmo porque aqui eu tenho Parabolic SAR dando condição baixista, o meu RSI dando condição baixista e o TTM Squeeze dando condição baixista. Deixa eu aproveitar aqui e passar para vocês a seguinte notícia, que é relevante até. É relevante até. Um dos meus gurus, que me ensinou muita coisa aí de gerenciamento de risco e na parte de opções, não, mas na parte de trade como um todo, principalmente de gestão de portfólio e gerenciamento de risco, nos deixou essa semana. Então, rest in peace, Van Tarp. Van Tarp acabou falecendo no meio aí da semana, de quarta para quinta, se não me engano, e com certeza, quem não conhece, corra atrás do seu material, vá no Tarp Institute, que vale muito a pena aqui, fica aqui os meus votos aí e minhas condolências aos amigos e familiares, beleza? Então, seguindo agora. Falamos de eBay. BAC. Outro papel agora, BAC. BAC, Bank of America, deu retorno à média no diário, e daí tem um espacinho para crescer, porém a simetria não está das melhores. Se você considerar que a primeira resistência é a média em 45,68 e a próxima média em 46,44, você vai ter que colocar o teu stop lá na casa dos 43, você tem 3 pontos a perder para 2 a ganhar. Isso. JJ, olha o chat.
E enquanto isso, vou vendo. O novo papel é o Micron. A gente tem, eu vou contando que a gente tem uma borboleta simétrica em Micron para uns mais de 100 dias, né? Acho que é 200 e poucos dias. E tá bonita. E temos papéis vendidos, então tá dando lucro. Nosso Micron. Vamos ver, nossa primeira perna eu acho que é 92. Estão me escutando por aí? Estamos. Só quando você Então, vira para vamos outra voltar. tela. É porque quando você olha para outra, fica de lado, assim, ó. É isso, quando Ah, você vira aí. entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a tela, só que daí eu tenho que colocar na mesma tela que eu tô projetando na minha frente aqui, para não ficar assim. Eu boto sua Daí tela, eu preciso, pode ir. daí eu preciso que a Kézia coordene aí para mim a tela. Eu vou mudar aqui. Quando você colocar, eu coloco sua tela. Pronto, Vamos lá. estamos aí. E Micron. Qual? Micron? É. Micron tá num baita de um doji aqui no semanal, deu setup de alta, que já morreu lá atrás, isso no semanal. Em dezembro, no mensal, nada disparado, o Cameron tá falando para você não se expor, e no diário, nós temos um sinal de alta que acabou já sendo rechaçado. Então, não tem exposição alguma em Micron no momento. Você considera aí uma entrada para baixo, DJ? Um topinho Não. duplo? Não porque tem uma forte resistência nessa média aqui, ó. E quando isso aqui, se eu jogar num tempo maior, ele tá no diário, ele pode considerar um falso rompimento. E ele deu o setup para baixo e já foi rechaçado. Então, consideraria, não agora, uma possível entrada, mas se ele romper esse cara aqui, ó. E vou jogar agora a minha canetinha. Não, porque aí é um topinho duplo, né? Ou você não considera? Posso considerar um topinho duplo, mas como todo o cenário tá bearish, tá vendo aqui, ó, ainda não é um ponto de entrada, mas eu consideraria uma entrada depois dele fazer isso aqui, ó. Perder esse fundo. Ó, perdeu o fundo aqui, eu tenho um OCO aqui. Uhum. Mas também você poderia considerar que isso é um M. Quando ele perdeu o fundo, ele confirmou o M. O primeiro topinho é a primeira topo do M, o segundo, igual o Dani falou, se ele perder esse fundo aí, confirma o M. Uhum. Assim como eu tenho aqui essa resistência. Então, essa área aqui, eu não entro aqui tão... A não ser que seja alguma coisa para ganhar com a consolidação e a passagem do tempo, se a volta estiver agradável, igual, por exemplo, eu estou fazendo em Tesla, daí eu faço alguma coisa nessa área aqui de consolidação. Mas enquanto não sair dessa zona aqui, eu não tomo direcional algum. Ok. Ok. Próximo papel. Próximo. A Andrea tinha pedido Ford aqui para trás. Vamos ver. Ford. Tá, Ford no Boa diário noite, deu setup Andrea. de baixa, e lá atrás, em 4 de fevereiro, mas já não está mais vigente, depois que o parabólico virou aqui. Isso no diário. No semanal não tem nenhum sinal de entrada, e no mensal nenhum sinal de entrada. Então, não Nada. exponho também, nada. O Francisco Zanetti está comentando que o S&P futuro não tem liquidez. Dá para ver aí pelo gráfico? Não pelo gráfico, mas realmente os futuros tradicionais não têm tanta liquidez quanto o SPY. Hoje o SPY é o ativo mais líquido do mundo. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma comparação. Se eu pegar o SPY, vou no mensal, né? Tem 19 dias e 46 dias. No 46 dias, se eu pegar alguma coisa no dinheiro, 437, ó. Aqui eu tenho Imply Volatility, deixa eu ver se eu consigo mudar para Open Interest. Ó, 2.84, 5.2
2, 2,80, 7. Então, só para vocês terem uma noção aqui de um delta. O delta mais próximo seria aqui, ó, 5 e 7, que é a região do 49,50, né? No ATM. Então, agora eu vou para o futuro. E no futuro tem menos ainda. O mesmo vencimento, 46. 4,280, tá aqui, ó, 132 contratos. E o mais próximo que tem aqui é no 4,300, que são os bolas, né, e o 4,250 não passa de 3. Então, realmente tem menor liquidez do que o SPY, é incomparável. Mas, ainda assim, possui maior liquidez do que outros ativos aí que a gente acaba operando no Brasil. Mas, tomar cuidado com o slippage, né, essa diferença de spread que você pode acabar pagando aqui por conta disso. Tem que atentar. Isso aí. Tem os prós e contras, né? Tem a vantagem que a questão aqui é um spam margin, então acaba chamando bem menos margem do que no SPX. Vamos lá, próximo papel então? Exxon. É um pedido do Francisco. Sean. Sean, é 2x. É 2x. XOM. Setup de alta e ainda permanece no mensal. No semanal, retorno à média. Então, não necessariamente o candle cai, mas ou a média sobe, ou o candle cai, ou os dois simultaneamente. E no diário, ainda tem um retorno à média que quase foi validado, mas não foi validado. Então, tá aí numa pequena fase de acumulação Exxon, tá? Mas, se você acredita na teoria, no longo prazo, ele acabou rompendo aqui, ó, setup 1 e 2 na mesma posição e continua a subida. Só que geralmente ele perde a força aqui depois dessa subida, respira um pouco, e a gente acredita até, quem gosta bastante aí de operar mercado, depois passou a média, ele faz um pullback na média para continuar a tendência primária que, ao meu ponto de vista aqui, já reverteu. Eu acho que esse candle aqui, devido a esse tamanho de pavio aqui, ele vai tender a testar a média lá para depois seguir essa tendência primária. Vejamos. Ok, vale 3. Que coisa linda! Isso, Olha a Vale deu um retorno à média e realmente funcionou, ó. E depois que ela retornou à média, deu esse candle aqui. Isso no diário. No semanal, está com um setup de alta, porém, foi rechaçado aqui. Esse parabólico Sérgio já rechaçou. E no mensal, nada. S3. Foi o minério de ferro. Esse último candle no diário foi o minério de ferro que tinha aberto lá embaixo com gap, mas fechou o gap no mesmo dia, na sexta. Aproveita e pega GGBR4. Pega, pra ver. É 4. 4. Okay. Nada no semanal. Desculpa, nada no mensal. Semanal, setup de baixa. E diário, retorno à média que ainda não se cumpriu. Então ele está divergente o diário do semanal. Ah, já olha a Petro 4 logo. Rumo à Lua. Petro 4 no diário. Nenhum sinal. Semanal, permanecemos aí com a alta do ativo. Disparada quando o papel estava a 27,72. Agora ele está a 34. Mas pode considerar que já esteja esticado, mas mesmo assim não falou para sair do papel ou uma nova entrada. E no mensal também tem a tendência de alta que ainda permanece. Não deu sinal aqui de saída do papel.
É que ela deu uma esticada e começou com alardes de guerra, o petróleo subiu. Então, enquanto o petróleo for subindo, né? Uhum. Ela deu É isso que resultado essa semana também, né? Foi um teve. baita resultado, acho. Não foi tão bom quanto o último, se eu não me engano. Mas Mais quem tá algum? aí pro resultado com o Brent acima dos $100, né? Ai, próximo, JJ. Andrea pediu Pfizer, PFE. Pfizer no mensal não se exponha. E tem um setup 3 de retorno à média no mensal. No semanal, acabou de atingir, então se tinha alguma posição vendida em Pfizer, agora é para sair da posição. E no diário, ainda permanece o sinal de baixa. Ele não foi rechaçado. Isso Rompeu a aí. médiazinha de 200 e tá fazendo pullbackzinho nela, né? Uhum. Dessa aqui é 200. Eu não sei se dá para ver. O Otávio pediu RSX, russo. Isso Não aqui? conheço. Deve ser. ETF da Rússia. No diário deu um retorno à média. E a média está lá no 24, o papel tá 15. No semanal, deu um retorno à média, foi rechaçado. No mensal, setup de baixa. É, Ainda permanece abaixo. permanece abaixo, né? Tá, ok, vamos lá. A Juliana pediu Mar, que é a Marriott. Setup de alta ainda permanece, porém, ele está falando para você não se expor no ativo. Então, se você Mensal, não né? entrou ainda, não entre. Isso no mensal. Fazendo a regressão agora pro semanal, também está no setup de alta. E no diário, retorno à média, que por um tique aqui, não saiu. Não, se bem que essa aqui é a própria média. Então já saiu sim. Desculpa, Já deu deu. retorno à média e saiu na quinta-feira. É isso. Ó, o Francisco comentou que tem uma operação de hedge assimétrica em Petro dando muito bem. Ah, que bom, parabéns, Francisco. Show de bola. Né? Ó, o Francisco também pediu SID. CIT. Essa, Companhia Siderúrgica Nacional? Ou você queria CSN? Ok, vamos. Eu não sei, vamos esperar ele responder. Enquanto isso, olha a Embraer, é MBR4. Embraer EMBR4. MBR4. Não tem aqui, eu tenho a Será que eu falei MBR3. errado? Lembre Então é 3. 3. É 3, eu falei o número errado. Retorno à média dado na quinta-feira, permanece o sinal. Baixa no semanal. Setup de baixa, ainda permanece o sinal. E no mensal, nada. Deu um setup de Ah, é alta, que mas foi rechaçado. ele quer a Embraer dos Estados Unidos. Deve estar igual, que é ERJ. Baixa no mensal. Baixa no semanal. Nada. Nada no diário. Então ainda é baixa na Embraer. Ainda é baixa, né? Pronto, o Thiago tá pedindo XBI. Nada no diário.
Retorno à média no semanal, mas foi rechaçado. Nada no mensal. Nenhuma entrada. Ok. E a Andrea tá pedindo XLF. O ZLF tá falando para você não se expor aí no mensal. Ele tinha dado em agosto do ano passado entrada e falou para sair em dezembro. Desde então tá esses dois dias aqui sem definição alguma. No semanal, nada. O último cenário de disparo foi uma alta que já foi rechaçada lá em agosto do ano passado. E no diário ele tá dando retorno à média que eu nem entraria porque eu tô a 30 centavos da média. Eu tenho muito mais a relação aonde eu colocaria o stop seria muito... Curtinha, né? Tem muito mais a perder do que a ganhar. Ok, vamos para GDX. GDX, nada no diário. Tinha dado setup de alta e foi rechaçado depois de candle. No semanal, não temos entrada alguma. E no mensal, não temos entrada alguma. Desculpa. Tem entrada sim. No mensal, GDX deu sinal de baixa e ainda permanece o sinal de baixa. Então não veio tocar o stop loss. Veio contra o trade, mas ainda permanece esse sinal de baixa aqui, ó. Não foi estopado. Então tá numa condição até melhor do que quando foi dado a entrada para baixo. E agora... Olá, Rosa! Como andas? A Rosa tá pedindo pra gente olhar AMD e APA. AMD. Rosa, estamos sentindo sua falta lá no faixa preta, hein, Rosa? Estranhamos. A AMD não tem nada no... Seu setup 3 já confirmou, né? No semanal, tem a baixa e ainda permanece. Permanece a baixa nativa em AMD. E no diário, o setup 1 de alta, mas logo já foi rechaçado no candle seguinte. Então não tem nenhum disparo no diário, nenhum disparo no mensal, mas o semanal ainda fala que é baixa. E APA? Não, é APA, não tem o I. APA. Isso. Tá em tendência de alta, apesar de não ter dado nenhum disparo, nenhuma alta. Setup de baixa dado no dia 22 de fevereiro foi rechaçado no diário, então não tem nenhum sinal aqui. Nada no semanal. E no mensal eu tenho setup de alta, lembrando a tradicional, o 9.2, rompeu a média aqui, ele pode vir testar essa média aqui e depois acionar o pivô de alta se, uma vez que o setup 2 foi disparado aí no mês passado. Então, se acredita no papel e aguenta uma certa turbulência, você pode tentar buscar ele pelo menos na base desse candle aqui, jogar o stop abaixo da linha da média, abaixo de 28,10, uns 28, e buscar a saída em algum lugar propício. Aqui sim tem uma simetria muito grande. Aqui dá para buscar algo bullish. Tá bonito. Então, Rodrigo, boa noite. O Rodrigo pediu pra gente ver BOVA 11 e B3SA3. BOVA 11 tá com destino a Plutão. Era a nossa ex-biqueira, que agora chama Metaverso, viu, Rodrigo? Engatou a primeira para Plutão. No mensal, nenhum sinal. Semanal, foi dado sinal de alta na semana do dia 24 de janeiro e ainda permanece na alta. Ele deu uma recuperação aqui, ó, aquele movimento que eu falei para vocês agora há pouco na aba. Rompe a média
ele volta, testa a média ao paviozinho aqui. E depois ele... 9,2. Uhum. Então, a princípio, ainda continuamos com o BOVA em tendência de alta. Logicamente que tem todo um cenário macroeconômico que vai puxar ele para baixo aí. Isso no semanal. No mensal não deu nenhum sinal. E agora no diário eu não tenho nenhum sinal. O último sinal dado, olha quantos sinais de alta foram reconfirmados aqui, mas o último sinal dado foi o setup 1 e 2 no mesmo dia, no dia 18 de janeiro, e desde então segue a alta do ativo. Aqui. O Mário Nobre tá pedindo pra gente olhar AA e a AMD, que a gente já acabou de olhar, né? Uhum. Faz o seguinte, Mário Nobre, vai lá no grupo de Economia e Fundamentos, pega o link e entra aí na live, pô. Tem o rapaz tinha pedido a B3 também antes. Eu coloquei. B3 e SA3. No B3 e SA3, nós temos o setup de alta, que foi rechaçado. Então, não tem nada para entrar. No semanal, tem um setup de alta da semana passada e ainda permanece. E no mensal, setup de baixa e ainda permanece. Então tá divergente. Eu não faria nada aqui que tá numa área de indecisão aqui. O mensal falando uma coisa, o semanal falando outra. Tá complicadinho para esse papel, viu? Tem me dado trabalho. E aquele papel que o Francisco tinha pedido era CSN em Nova York mesmo. SID. Isso, CID. Okay. Nada no... Não, desculpa. Setup 1 de baixa no mensal ainda permanece. Tentou reverter, mas foi rechaçado. Tá esse doji aqui e ainda permanece sinal de baixa no mensal. No semanal, deu um retorno à média que já se concluiu e volta a questão da baixa. Então, ó, do mesmo jeito que eu expliquei aquele de bater na média e voltar, aqui deu o retorno à média certinho no ponto de inflexão, aqui o sinal de baixa, e agora ele, antes a gente falava de passou a média, bateu, sobe, agora ele caiu, bateu na média e cai. Se continuar a possibilidade de seguir a mesma tendência, eu iria para baixo e não para cima. Tá num ponto favorável que você poderia jogar o seu stop aqui nessa média em 5,42 e entrar negativo no ativo e buscar ele pelo menos aonde ele marcou o último fundo, realizar uma parcial no último fundo. Isso aqui pode ser uma futura consolidação e se ele continuar descendo, o que está aqui o mercado já te pagou. É boa mesmo essa. Vamos olhar o papel. Isso no semanal, deixa eu ir no diário aqui, ó. No diário confirma a baixa. Então aqui tá, tal como deu a Bovespa lá, diversos sinais de alta, aqui eu tenho 1, 2, 3 sinais indicando a baixa e ele fez o mesmo movimento aqui, ó. Não sei como é que é a liquidez de siderúrgica nacional lá. A liquidez da CSN, né? Para opções. Aqui no Brasil ela tem crescido muito. Então, para opções, dentro do Tasteworks, ela tem todas as estrelas. Tem? Uhum. Ela tem crescido muito. Ela tem earnings no dia 18 de março. Tem crescido no ramo cimenteiro, tem adquirido um monte de fábricas de cimento. Tá interessante. Para quem quer montar uma operação baratinha, papel a $5, deve ter operação barata para montar. E se tem liquidez nas opções, né? Sim. Uhum. Pronto, olha lá o papel que o Mário tinha pedido, que era AA. Quando falou CID, eu lembro era do gelo. E o pior é que eu tinha um amigo que lembrava o CID e a voz era igual do CID também. Daí é demais.
Bom, vamos lá. Só faltou Agora chamar você assim. falou... Não chamava assim. Não vou falar porque ele não gostava do apelido. No diário, deu um setup de alta, foi rechaçado. Nada aqui. No semanal, o setup de alta ainda permanece o setup de alta dado desde o dia 31 de janeiro a 56,84. Não sei se eu entraria agora, uma vez que o papel já está a 75,85 e o sinal foi dado lá atrás. E no mensal, foi dado sinal de alta e permanece a alta do ativo. Bom, nada é tão alto que não posso continuar subindo, né? Mas eu Tá bem tô esticado. evitando me expor ao mercado agora, mas ainda tá falando que é alta. Deveríamos ter entrado aqui atrás, ó, a metade do preço que tá agora. E o robô deu o sinal. Próximo papel. O Mário tá falando só que não vai entrar porque ele tá na casa de uns amigos em Brasília. Pronto, então vai almoçar no Mangai. E esses amigos, esses amigos de Brasília do Marião não podem ser filmados, porque, bom, essa alta cúpula da sociedade. Vamos lá. Próximo. É Moderna, que a Juliana pediu. E eu esqueci. Agora eu volto no seu, André. A Ju é a Ju do Faixa Preta, que também sumiu? Eu não sei o sobrenome da nossa Ju. Ju, por favor, volta pro Faixa Preta, menina. Ju, beijo, saudade. Ju. Saudade de você. Ela tá resolvendo os embrólios lá nos Estados Unidos. Essa semana volta, Ju. No diário, deu um retorno à média, ainda permanece o retorno à média. No semanal é baixa e ainda permanece a baixa. E no mensal, retorno à média que ainda não se concluiu. Tem mais um pedacinho para cair aqui. Então, aproveita. Com três cenários aqui, vou dizer assim, não mais tão bearish quando deu o sinal, mas vou dizer em neutro bearish, porque ele pode ficar aí nessa área de consolidação por um bom tempo. E a média subir e acabar dando o fim desse stop de retorno à média. Mas veja que bonitinho foi dado esse sinal de retorno à média. No 357, você ia falar assim, cara, vou entrar e vou ter que segurar esse papel até o 150, é metade do valor. É isso que o robô estava falando para você. E foi, né? E foi. E para dizer, ó, continua indo, né? Porque ainda não tocou a média, mas tem pouco ainda. O maior deslocamento já foi. E o Mário tá te contando, ele estava vendido, ele falou que lá no AA, né? Estou vendido de put desde o início do mês, só rolando lero. Quem tem me ajudado, mas não fala nada porque o povo de Brasília me leva todo ganho. Tá bom, viu? Alguém tinha pedido Facebook. Aqui para cima. Foi Aqui, foi o Francisco. Eu queria dizer, ó, olha que interessante, mas eu fiz o contrário, não obedeci meu próprio robô, tá? Eu entrei nesse earnings aqui vendendo put e peguei aí, só nessa transação, mais de $10 mil negativos. Os faixas pretas me acompanham, então eu mostro tanto as vitórias quanto as derrotas, né? Só que ele tinha falado, ó, de um retorno à média, a mesma coisa, ó, tá em 380. Daí a média no dia dos 380 tava 187. Você fala assim, ele não vai retornar a média. Aí, ó, quem disse que não? Quem disse no que mensal, não? Então, no mensal ele deu o retorno à média, já saiu do retorno à média, né? Tá aqui. No semanal, permanece ainda abaixo, ó. E no diário, também é baixa. Não, desculpa, era baixa até quinta-feira. Quinta-feira mudou aqui no diário, ó. Já saiu do setup. Então, entrou aqui, saiu aqui. O ganho não foi tão grande no diário, não. Mas, se você pegar semanal e mensal, ainda tá bem estranho. Que quedão, viu? Escorregador aí. Mas é isso, vamos ver. O Ed Godinho pediu IMPP. Imperial Petroleum. Não tenho muito dado para avaliar esse papel. Ele é recém-chegado, é IPO.
Ainda é um valor muito baixo, eu não tenho histórico para te dar uma posição, não. Se eu rodar o backtest aqui, não vai sair nada. Não vai. Esse tá muito recente. E a Rosa tinha pedido um que ela tinha esquecido, que é CMCSA. Comcast. Como? CMCSA? Isso, Comcast. Isso. No diário é baixa, e ainda permanece a baixa. Voltou no ponto do disparo do sinal. Nada no semanal, porque tinha dado sinal de baixa e acabou saindo aqui. E no diário, deu sinal de baixa e ainda permanece sinal de baixa. Mensal. Não, desculpa. Isso. É o mensal. Mensal tá falando para você não se expor. É isso. Então, agora o Márcio lembrou uma coisa bem importante. Olha os likes aí, DJ. Vou colocar a nossa tela só aparecendo a gente e você olha os likes. O que é que eu olho? Vamos lá, deixa eu abrir. Não, eu posso olhar aqui. Eu tenho que só que... Já olhamos um monte de papéis. E agora vamos ver os likes se compensaram. Então, nesse momento, eu estou com 27 pessoas assistindo e 22 likes. Falta 5. Mas tá razoável, não vou fazer crochê. Isso. DJ, olha, PM, que tinha dado setup 3 semana passada. Segunda-feira, na hora que eu fui montar, já tinha descido. Eu falei, não vai valer a pena. Aí continuou descendo. É a mesma coisa. Vamos lá. Bota a tela lá, quer dizer. PM no diário setup 3, concluiu com precisão setup 3. Bota a tela, quer dizer, calma aí. Tô botando. Agora. Setup 3 dado no dia 18 de fevereiro, concluído com exatidão. Semanal. Ele deu esse pullback, mas ainda tá no setup de alta, hein? Uhum. E no mensal, nada. Mas tá falando para você não se expor. Mas aqui o que você tá falando é esse cara aqui, o retorno à média. Era, o setup 3. Cuidado, aqui no domingo passado. Isso. Deu tempo pra entrar. Só não deu tempo. Ó, no tique. Ó. Não, porque eu não achei que ele fosse corrigir tanto. Eu falei, vai corrigir um diazinho, 2, mas no primeiro dia já caiu acho que 3%. Eu falei, não vou entrar mais porque não vai descer mais. Não vai, né? Você esqueceu que a média estava lá embaixo. Faz parte. Acontece. Eu ia montar a travinha no 105 e 102. Olha. Acho que era para 15 dias. Eu não botei fé. Acontece. Acontece. Então, o pessoal já deu like. A Ju falou que já deu like antes de entrar no chat. Obrigada, Ju. O Otávio também. Obrigada, Otávio. E se não temos mais papéis? Alguma outra notícia aí, JJ? Ou vamos nos despedir? Sim, mandaram com caráter de urgência aqui para mim. Thiago Abravanel saiu do BBB 12, do BBB 22. O que é isso? Quem é esse? Pensei que era o do Tite importante. Bom, foi mandado aqui no grupo com caráter de urgência. Me deu então acho que é isso, galera. Só que não. É isso, Andréia, obrigada. JJ, se amanhã cair tudo isso que tá caindo, o que a gente pode fazer? Vamos comprar guarda-chuva amanhã? Amanhã não se compra guarda-chuva. Amanhã quem tem estômago forte aguenta a volatilidade, aqueles que estão vendidos em vol. Se tiverem margem, vendam mais vol. E regulem a sua exposição, né, Dani? O Márcio explicou. A notícia era tão importante que o EWC vai abrir com gap amanhã. Ô, Fábio de Carvalho, eu te mandei o link lá no Economia e Fundamentos. Entra aí no StreamYard.
Vamos lá, o Otávio falando aqui sobre a supressão do SWIFT para os russos, que pode acarretar para as empresas russas no mercado americano. Foi o primeiro ponto que eu acabei colocando aqui no início da live. Eu creio que os fatores eles tendem a piorar com a passagem do tempo. Mas agora, o que tinha que ser precificado, o pré-mercado já precificou. Então depende o quanto tempo vai ter que demorar isso aí. Essa é a minha humilde opinião. Agora entra... Tava achando que eu já sabe. Típico Ju. A segunda que ela vai voltar, então, é terça, tá, Daniel? Quê? A Ju falou que achou que hoje era sábado, então eu tô te informando que a segunda-feira que ela vai voltar, na verdade, vai ser na terça, né, Ju? Eu acabei esquecendo o que eu ia falar aqui. Um ponto bem interessante é o seguinte, vocês notarem o comportamento do mercado, tá? Cuidado um pouquinho com a exposição, porque eu falei de venda de vol, mas a venda de vol estava mais gorda lá atrás. O mercado já está acostumando com as quedas. Isso significa que quedas significativas de 3%, 4% não afetam tanto mais quanto afetava a volatilidade lá no final de janeiro e início do mês de fevereiro, tá bom? Então, mesmo assim, eu costumo trabalhar de forma travada, o Márcio Mendes aí está acompanhando e replicando as minhas próprias estratégias, tá fazendo bastante dinheiro com borboletas, né? Então, cuidado na exposição de venda a seco com a volatilidade do jeito que está. Falo isso porque eu também apanhei na cabeça, apanhei com Facebook, que falei aqui para vocês, apanhei com Netflix, e alguns outros papéis que eu estou coletando até agora, a duras penas, todo o resultado disso, as cicatrizes dessa guerra aí, tá bom? Então, muitíssimo obrigado. Deixa eu ver aqui, o Otávio falando o seguinte, obrigado, JJ, tem uma put de 9 vendida para março. Show de bola, Otávio. E o Márcio aí, ó, colocando um segredo dos trades dele, para bom entendedor, um emoji vale mais do que 1000 palavras. Mudei o ditado. Kézia, muitíssimo obrigado aí pela participação, pela ajuda. Dani também, muitíssimo obrigado a todos vocês. A consideração final aí agora é por conta de vocês e a todos do outro lado da telinha. Não percam Hora do Game amanhã. Vamos lá? Vai lá. Ok, obrigada. Eu que agradeço pela companhia, agradeço pela companhia de todo mundo aí. Amanhã a gente se vê na Hora do Game, porque não tem feriado aqui não, gente. Vamos trabalhar a semana inteira, tá bom? Um abraço, até amanhã. Terça tem feriado ou não? Também não para nos Estados Unidos? Também não? A princípio, não. Tá, que eu saiba, né? Quem sabe? Muito obrigado para quem está nos assistindo. Amanhã, venda de vol. JJ, se subir muito o VIX, amanhã acho que eu vou vender uma callzinha de VIX. Quinta-feira eu namorei aquela vendinha de uma travinha de baixa na call. Eu falei, não vou. Se tivesse, no mesmo dia tinha dado 80% de lucro. Faz parte. Mas tá bom. Amanhã vamos ver como é que abre. Eu tô com minha putzinha, minha travinhazinha de baixo lá só pra... que vence amanhã mesmo. Não preciso tirar toda a grana. Se sair com 60%, 70% tá bom. E regula a exposição, pessoal, que a volta é legal. E é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Show de bola. Vejo todos vocês no Hora do Game. Um ótimo final de domingo a todos. Acompanhem o mercado, acompanhem as notícias aí. Eu não gosto de acompanhar a notícia. Vou lá curtir o meu filhão. Até mais. Tchau. Fui. Valeu.